É ao vivo, cara? Ah, não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ô, Bárbara, você é a nossa convidada. O Eustáquio não pode vir hoje. Esse programa a gente sempre grava na sexta-feira, né? E isso daqui eu coloco no YouTube no domingo de manhã. E muita gente assiste, né? Em torno de, acho que 2.000 pessoas, né? E tem gente que diz que toma o café da manhã assistindo, né? É. E a gente convidou você, eu já tinha te mandado essa mensagem, por conta de todas essas polêmicas do judiciário. Você é professora na área de direito, fez doutorado, tem uma tese muito conhecida, tem estudos empíricos, né? E que é um pouco assim, a gente conversar, né, disso que, né, enfim, a sociedade, de um modo geral, olha para o judiciário e considera tudo muito uma bagunça, né? Pô, ninguém sabe que decisão, as coisas vão e voltam, né? Agora, há 2 ou 3 programas atrás, a gente discutiu aqui a coisa do Zanin, né? Agora você está vendo aí, né, o Supremo querendo não criminalizar porte de drogas, aí o presidente do Senado já vai botar lá uma proposição para criminalizar. Enfim, olha, é uma sensação, né, que a gente que acompanha muito de perto, que é tudo uma verdadeira bagunça, né? As indicações de ministro Supremo, né? A discussão, você não vê, pô, currículo, né? Tem lá notório saber, né? O que significa notório saber, né? Eu não sei, como é que você está observando tudo isso, Bárbara? Bom, bom dia a todos e todas que estão aqui. Alberto, muito obrigada por me convidar para estar aqui com vocês. Muito prazer em conhecer o colega, né, o doutor Luiz Carlos da Rocha. Estou super feliz de estar aqui para a gente discutir coisas que têm inquietado, né, as nossas mentes e tirado o nosso sono, nós como pessoas, né? E aí eu acho que eu vou começar dizendo isso, assim. É com muita cautela, né? Eu vim aqui porque é você, a gente é amigo, eu te admiro profundamente, a gente se conhece profundamente, né? Então, mas eu tenho muita cautela eu tenho tido muita cautela para me manifestar sobre muitas questões da nossa sofrida República Brasileira, porque eu acho que tudo se tornou muito político e tudo se tornou muito assim, essa coisa das redes sociais, as pessoas querem um tempo muito rápido para lacrar, né? Então tudo toma, eu acho que a serenidade para as reflexões, eu sou do mundo da pesquisa. Eu não sou do mundo da política, eu sou professora, né, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Veiga de Almeida, sou professora na graduação e na pós-graduação e sou pesquisadora, né? Então, a pesquisa ela demanda um tempo de maturação. A gente tem reflexões que são complexas e que quando você reduz ou a questão política ou a questões pessoais e morais, ou nesse tempo da lacração da internet, eu acho que a gente perde. Eu tenho tentado ser uma pessoa bastante serena para fazer as avaliações, mas estou inquieta e tenho perdido o sono como cidadã brasileira, né, que sou, e que pretende, né, contribuir e pensar sobre o aprimoramento e o amadurecimento das nossas instituições. Tudo que você falou tem me preocupado muito, né? E eu acho que nos ajuda a pensar assim, essa imprevisibilidade, né, das decisões judiciais, da manifestação, a forma como o judiciário produz as suas decisões, a imprevisibilidade, as variáveis extra-autos processuais que interferem no resultado dos processos. Isso é algo que quem estuda empiricamente o sistema de justiça sabe muito antes de existir governo Bolsonaro, né, extrema direita contra a esquerda. Antes de tudo isso, quem fazia pesquisa do sistema de justiça já explicitava, não denunciava, explicitava a imprevisibilidade, a insegurança jurídica como algo que dificultava e dificulta o aprimoramento da nossa instituição Poder Judiciário. Além disso, né, é, essa cidadania relacional, né, que o Damata vem trazendo, e essa influência de questões pessoais na nomeação de cargos, a política para a nomeação de cargos de quinto constitucional, de ministros de tribunais superiores, isso é algo que também quem trabalha com pesquisa sabe como funciona, né? E é político, e é problemático. Então, quando chegou essa coisa do Zanin, várias pessoas vieram me procurar, eu falei, olha, eu não vou falar
eu não quero pessoalizar, porque isso não me interessa, eu não estou na guerra política. Eu não conheço pessoalmente o ministro Zanin. Mas as pessoas que criam muitas expectativas são pessoas que desconhecem os problemas estruturais, não só das instituições republicanas, como especialmente do judiciário. O ministro Zanin faz parte de uma estrutura. Nessa estrutura, o posicionamento sobre decisões judiciais e a imprevisibilidade, a inconstância, é algo estrutural. Então, quem esperava que ele, porque foi nomeado pelo ministro Lula, atenderia a todos os desejos pessoais do ministro Lula, para começar, né, essas nomeações são parte de uma estrutura patrimonialista do Estado. Eu estou lendo agora, ainda não acabei o livro da Lilia Schwartz, que saiu recentemente, sobre autoritarismo, e ela menciona o patrimonialismo. É um fantasma histórico. A gente não superou isso. Então, quem está extremamente decepcionado, extremamente eufórico, triste, é porque pessoaliza as questões e cria expectativas. E, na verdade, quem estuda, na verdade, não está na pessoalização, está pensando nas estruturas. A estrutura patrimonialista. Era natural que o Bolsonaro nomeasse quem ele achasse que ia. Natural que eu digo, né? Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, estou dizendo que é natural porque é da estrutura do sistema. A estrutura é essa: o Bolsonaro ia nomear o Nunes Marques e o André Mendonça e esperar deles esses posicionamentos, e o Lula ia nomear quem ele nomeou e esperar certos posicionamentos. Ô, Mas quem Bárbara, conhece a estrutura sabe muito bem que a imprevisibilidade pode acontecer. Eventualmente até, isso é uma coisa que o Nelson Jobim falou uma vez, quando ele esteve, inclusive, numa aula magna no nosso programa de pós-graduação. O ex-ministro Nelson Jobim, que foi tudo na República, né? Foi do Legislativo, foi do Supremo. Ele diz claramente para a gente: olha, a gente via ministros lá que claramente adotavam posições para publicizar um posicionamento, até para mostrar, ó, não estou dizendo que o Zanin fez isso ou não fez, mas existe isso, para mostrar, ó, eu sou independente. A independência é um dos valores que eles mais querem mostrar como algo decisivo na estrutura do sistema de justiça. Então, eventualmente, a pessoa toma posições até a partir de variáveis que nós que nos escapam, que ô, só pesquisas Bárbara, empíricas eu me mostram. lembro, olhando muito de longe, claro, notícias que saem em português, quando o Trump nomeou lá a última indicação dele para o Supremo, foi uma mulher, né? E assim, pelo pouco que eu li, ele mal conhecia, era alguém, né, muito conhecida dentro do Partido Republicano, né? E uma pessoa com muita qualificação. Me lembro que na época disse, pô, a mulher é né, uma papisa, né, e teve aquele filme também daquela ministra lá deles do Supremo que faleceu, né, que saiu RBG, né, RGB, sei lá, aquela que ficou muito famosa, né, e que o Que era filme progressista. e que o filme mostrava que ela era uma CDF tremenda, né? O marido cuidava da casa, porque ela passava o tempo inteiro estudando, 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 escrevendo, estudando, estudando. Você não vê isso no Brasil, né? Você não vê o seguinte: tem uma massa crítica, né? Pessoas muito renomadas, muito estudiosas, muito discretas, tudo bem, com ligação partidária, né? Você fica vendo, não, agora vamos indicar uma ministra, uma mulher negra, vamos indicar agora um homem branco, vamos indicar agora, tem um cara que está indo muito bem na AGU, pensa lá, ele indica. Você não vê isso. Sei lá, o pouco, né? Eu não sei, você é uma estudiosa, né? Pouco que você vê dos Estados Unidos, há uma busca, assim, por gente muito qualificada tecnicamente, né? E eu estou aqui fazendo a reflexão do pesquisador, uma sociedade que valoriza a técnica. A nossa, não é nem aí se é tecnicamente ou não, é alguém que puxa o saco do presidente, você vai lá e põe, porra, entendeu? É interessante, porque isso que você está falando da descrição tem me chamado muita atenção. Eu, pessoalmente, não fiz pesquisas empíricas da Suprema Corte Americana, mas tem vários colegas que têm trabalhos e eu conheço, né, essas questões estruturais. A sociedade americana em si é muito diferente da nossa, né? E a Suprema Corte reflete isso. Para começar, você falou uma coisa muito interessante, a descrição, né? E claro,
E uma outra questão que está vinculada a isso tem a ver com a independência. Essa mulher que faleceu, essa conservadora que entrou no lugar da ministra que faleceu e que era progressista. Evidentemente que a nomeação do Trump teve a ver com isso, ele queria que tivesse mais, tanto que está virando e a corte está muito dividida no momento atual, inclusive revendo precedentes históricos construídos, né, com muita argumentação. Mas lá, de fato, eles têm alguns constrangimentos institucionais para esse alto grau de pessoalidade para o qual nós não temos constrangimentos institucionais. É isso que eu acho. Então, o Trump queria uma conservadora? Queria, mas primeiro tem que ser uma pessoa legitimada pelo currículo. Ele pode colocar um amigo com quem ele toma chopp e que nunca teve nenhuma propensão à pesquisa, que não tem um currículo. Então, a questão da legitimidade. A outra questão da discrição. A Suprema Corte vota secretamente, não é essa publicização espetacular dos julgamentos colegiados e das deliberações do Supremo. Eles precisam negociar, porque mesmo que tenha voto vencedor e voto vencido, o voto vencedor é fruto de uma redação única de quem votou pelo voto vencedor. E nessa redação, não é só que o voto é redigido por um relator, ele é redigido pelo relator e passa pelos outros membros da Suprema Corte que votaram, que decidiram com ele. E eles mudam palavras, eles mudam frases e expressões. Esta frase não representa o voto vencedor, tem que tirar. É uma árdua negociação para sair uma redação única do voto. Aqui a gente não tem, a deliberação é pública e cada um vota num sentido diferente Bárbara, do outro. lá você sabe como cada um votou? Eu digo assim, tal ministro votou sim, tal não, tal sim, tal... Você sabe isso? Você tem esse... Você tem quem constitui o voto vencedor e quem fez parte do voto vencido, mas a redação do voto, primeiro, a deliberação é secreta, até para servidores do sistema de justiça, não entra na sala de sessão, e segundo, a redação do voto vencedor é única, é por todos os membros que votaram junto com quem relatou e pronunciou o voto. Então, a negociação, para o que vai constar por escrito, porque, para começar, a decisão é da corte, Alberto. Vem A cá, decisão não é do Bárbara, e Fux. tem também uma manifestação do voto vencido de vez em quando, não tem? Pode ter. Nos Estados Unidos tem e eles explicitam e votam. Mas, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, veio uma juíza alemã na pandemia, no Supremo, e a fala dela está no YouTube. Ela falou isso, o voto dissidente, a gente não quer que conste, que publicize, porque como a decisão é da corte e é para todo mundo, cada voto não é único e é num caso específico para um cidadão brasileiro. Então, esse é o voto para o Lula, para o caso da prisão do Lula, que é quase isso. É o voto para a sociedade alemã, para a sociedade americana, aquilo vai construir um precedente, que as pessoas vão querer que seja igualmente aplicado aos casos individualizados delas. Então, existe... Eu ouvi essa juíza alemã falar aqui no Supremo, e na Holanda eu sei que é assim também. Os votos dissidentes não aparecem, porque o que importa é qual foi a posição da corte nesse caso, e o voto é único. É muito diferente dessa imprevisibilidade. A gente vê, né, trabalhos de pesquisas empíricas sobre o Supremo, tem vários, o Carlos Nascimento fez, a Andressa Levantovski, tem várias etnografias sobre o Supremo que vão mostrar que as variáveis para uma decisão são incalculáveis para as pessoas. Inclusive, né, o Vigílio da Silva, por exemplo, da USP, ele fala, né, da conveniência, do capital da divergência. Então, às vezes, eu até divergiria daquele voto, mas nesse caso eu não vou, porque eu não vou me indispor agora, porque eu tenho uma outra divergência para trazer, numa outra pauta, que eu vou trazer depois. Né? Tem os constrangimentos institucionais. Então, a gente vê as audiências, né, as sessões públicas do Supremo, em vários momentos, o Carlos Nascimento vai mostrar isso, num caso específico, o ministro Marco Aurélio falando para o ministro Gilmar, mas no plenário virtual dessa semana o senhor não votou assim, para constranger na publicização da deliberação. Quer dizer, aqui a deliberação é pública para cada um falar o voto que já tomou antes no gabinete e que eventualmente não compartilhou. Tem ministro que não compartilha o voto antes da sessão, porque ele quer deixar
que a imprevisibilidade no ar, as pessoas não vão saber como ele votar, como ele vai votar. Talvez alguém que é colega dele, em quem nos bastidores, nas sessões secretas que o Carlos Nascimento vai mostrar. Então, tem muitas variáveis extraprocessuais que interferem. Isso que você está falando dos Estados Unidos, eu acho que o matou aqui no Brasil. A nossa cidadania relacional. Então, as relações pessoais, elas interferem. E o comprometimento das questões públicas em função de questões particulares, acontece aqui de uma maneira inédita para uma república. Eu acho, e eu vejo isso nas pesquisas que eu Ô, acompanho. Bárbara, saiu na mídia, né, a declaração do Lula dizendo: olha, agora eu quero nomear um presidente supremo, um ministro supremo, que eu possa pegar o telefone, ligar e ele me atender. Falou exatamente essa frase, que é o que você está falando aí. Mas é assim, é porque é estrutural. De novo, eu tenho cuidado para me manifestar, porque sempre parece que a gente está falando ou do Lula ou do Bolsonaro, ou a favor do Lula ou contra o Bolsonaro. Claro que nós temos nossos posicionamentos políticos, mas eu estou dizendo, isso é estrutural e independe de quem é o governo. Porque a cidadania relacional, as influências pessoais, essa ideia de apropriação do público, né, em função de questões privadas, isso é estrutural e vai além dos partidos políticos. E quando eu falo que a gente precisa pensar no aprimoramento das nossas instituições republicanas e que as pesquisas ajudam isso, não as opiniões, as pesquisas nos ajudam nisso, é porque a gente precisa aprimorar para que justamente a gente pense, né? Quando o pessoal do Zanime, para falar do Zanime, ligou e ficou falando, eu falei, gente, a gente tem que pensar numa questão a priorística. Não é porque que o Zanin está sendo, digamos, contraditório com as expectativas que a esquerda criou em relação a ele. Por que é tão importante nomear alguém e por que é tão decisivo construir essas relações pessoalizadas. E olha o tamanho do poder que o Supremo tem. Olha o tamanho, a gente está vendo pelos últimos julgamentos. E essa estrutura, Alberto, não está só nas grandes questões da República que o Supremo está julgando. Essa estrutura está no caso do João e da Maria que estão aqui no Rio. Essa coisa da Lava Jato, que ficou muito polemizada e tal, e claro que foi inédita a repercussão que a Lava Jato teve no Brasil, mas a estrutura da Lava Jato já aconteceu em casos anteriores à Lava Jato, de juízes que adotavam práticas inquisitoriais. Porque não é só o Moro que é um juiz inquisitorial, é o processo penal brasileiro que é inquisitorial. A estrutura do sistema de justiça criminal é inquisitorial. Então, é um pouco isso, assim, eu acho que a gente tem que repensar as nossas estruturas, Eu acho que o estão seguinte, muito longe da República. primeiro eu quero falar da questão das expectativas. Então, se cria, o Lula ganhou a eleição, né? Eu, por exemplo, estou muito satisfeito com isso. Né? O Lula tirou o Bolsonaro, para mim está resolvido o problema. Acabou, certo? O que vem daqui para frente, certo? É uma demanda para impedir que aquilo que nós vimos, assistimos em 4 anos aqui, ultimamente, não volte mais. Né? Esse é o ponto. Então, isso para mim é um norte. Eu, É, eu acho que travou. O, deu uma travadinha no Rocha aí. Rocha, ele vai voltar. Ô, Bárbara, agora sim, quando você fala isso, eu fico pensando, né, como estudioso da sociedade brasileira, né, a chance disso mudar é muito pequena, né, porque é um pouco assim, cada um quer ter seu poder, você está investido de poder, você vai lá e exerce o poder e ponto final. Ninguém vai fazer nada. Então, no fundo, é o seguinte: qualquer decisão que qualquer juiz tomar no Brasil, ela não será questionada. Não tem como questionar. Sei lá, eu fico pensando coisas pequenas até, né? Eu não sei se você chegou a ver, eu não vi todo ele, mas aquele seriado House of Cards, né? Não. Aí na primeira temporada, né, tinha lá um juiz, né, e o juiz foi pego por corrupção. Bom, o seriado está espelhando como acontece nos Estados Unidos, né? O seriado sobre os Estados Unidos, então eles não estão inventando coisa, né? Aí, de repente, é o seguinte: investigam o juiz, o FBI investiga o juiz, e um belo dia
Entra um policial com aquela jaqueta do FBI no gabinete do juiz, vai lá e prende ele. Ó. Tem aqui o mandado de prisão, está aqui, o senhor está preso. Porra, isso daí é impensável no Brasil. Impensável. Entendeu? E o juiz não tinha o que fazer, o juiz não deu carteirada, não teve. Não, tudo bem, está aqui a prova e pronto, o cara botou a algema e levou o juiz. Né? Aqui não, aqui, sei lá, o juiz não é. O Rocha, você estava falando, caiu aí, né? Eu estava falando, eu ia dizer o seguinte: nós temos um problema. Primeiro, eu que fiz essa introdução para dizer que eu não me abalo com certas com as expectativas. Né? Eu acho que o governo tinha uma expectativa do governo que era de tirar o Bolsonaro. Tirou o Bolsonaro, daqui para frente, o que vir de bom é excelente. Né? E vai errar, todo governo acerta, todo governo erra. Nós temos que. E um governo que, com 8 dias de posse, enfrentou uma tentativa de golpe de Estado, com mais alguns dias enfrentou uma crise humanitária dos índios Yanomami, um governo que não tem, se elegeu sem maioria no Congresso, teve que fazer todo um esforço para, e ainda está tendo que fazer todo um esforço para compor isso, e é um governo que o Lula falou desde a campanha eleitoral, que era um governo de conciliação nacional, um governo de reconstrução nacional, portanto, nós vamos ver gente no ministério aí que a gente não sonhava em ter, né? Então é isso. Agora, em relação à questão do judiciário, veja que o diálogo de vocês dois acabou caindo no Supremo, né? Porque o Supremo se tornou um protagonista assim, inusitado, né? O sistema não foi concebido para ter um Supremo desse jeito, né? Com esse grau de interferência, de papel na sociedade tão relevante, mas está tendo, e eu acho que é um pouco em função de algumas coisas que foram ditas. Primeiro, nós estamos há 40 anos da Constituição de 88, que foi quem construiu esse arcabouço que nós temos no Brasil do judiciário. Então, é muito pouco tempo. Certo? E os eventos que aconteceram de lá para cá, um deles que eu cito é o problema da autoaplicabilidade dos dispositivos constitucionais. Nós fizemos um pacto em 88, e foi um pacto extraordinário, e a grande dificuldade foi concretizar o pacto. Então, você tem vários dispositivos da Constituição que demoraram anos para serem concretizados. Outros tiveram que tirar da Constituição. Né? Eu cito o exemplo do limite de juros de 2% ao ano. Aquilo foi uma guerra até conseguir tirar da Constituição, porque se dizia que não era autoaplicável. A questão da aplicabilidade, da concretização dos dispositivos, virou um problema em muitas áreas. Na área da reforma agrária, por exemplo, a questão dos índios, são demandas que estão aí até agora, que não foram resolvidas por conta disso. E aí nós temos um problema, então, da dogmática jurídica de baixa densidade. Né? Então, as coisas flutuam muito, né? E aí essa flutuação é que dá essa impressão de que tudo é uma anarquia, não tem as decisões do judiciário não têm coerência, não tem o que os americanos chamam de integridade, né? Isso cria toda uma dificuldade, em função alguns colegas aí do direito constitucional chamam de panprincipiologismo, né? Que é todo princípio vira norma, toda norma tem uma carga enorme de princípio, né? E aí o direito é invadido por um nível de subjetivismo absurdo. Então, você é capaz de ver o sujeito pegar uma mesma norma e dali saírem 4, 5 soluções. Né? E como é que você resolve isso? Não resolve, certo? Não vai resolver. Nós vamos ter que caminhar um pouco, certo? Porque isso é uma questão que está no centro, mas ela não é uma questão... A Corte Suprema não é um agente, não deveria ser um agente central da política, né? A política não podia ser tão judicializada como ela é, mas nós vamos resolver isso como? Resolver na política. As coisas vão ter que andar, há muitas emendas, muitas reformas, e em algumas situações cria um Frankenstein, né? O sujeito pega uma coisa de um sistema,
que não tem nada a ver com o nosso e traz para cá, como o Joaquim Barbosa fez, por exemplo, na questão do mensalão, inventou o negócio vindo da Alemanha, né, teoria do domínio do fato, uma coisa que não existia, mas há coisas que já existem faz tempo, né? Agora, por exemplo, a moda é falar em lawfare. Eu não gosto do estrangeirismo e também não gosto da ideia de achar que isso é uma coisa nova no Brasil. Eu digo sempre o seguinte: o caso mais clássico de lawfare, né, usando aí o estrangeirismo, que nós temos no Brasil é a cassação do Partido Comunista Brasileiro em 1947. Né? A Corte Eleitoral se reuniu e cassou, tirou o registro do Partido Comunista e cassou o mandato de todos os parlamentares do Partido Comunista, que era uma força emergente na política, e isso foi um caso clássico do lawfare. Então, Mas não é um negócio esse novo daí no Brasil fazer. tem uma frase que já expressa isso há muito tempo, sem inglês, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. No fundo, o lawfare então é é isso. isso. Então, o que eu acho é que tudo é muito novo no Brasil. 40 anos não é nada, né, na vida constitucional de um país. Mas isso daí, para estudiosos como a Bárbara, isso vem desde Portugal. Eu ia falar sim, um pouco... mas deixa eu... Sim, mas aí é o seguinte, só para concluir, mas, por outro lado, é muito pouco tempo, mas já é o maior período de regime democrático, de vigência de regime democrático da história do Brasil. Entendeu? Então, assim, então, a gente tem que ter muita paciência, né? Porque senão a gente começa a achar que está tudo mal, que está tudo ruim, que nada presta, que nada anda, né? E as coisas andam, né? As coisas vão caminhando. O Brasil de hoje, com essa Constituição que nós temos, é melhor do que o Brasil de antes dela, né? Eu tenho convicção disso. Então, eu acho que tem que ter muita paciência. Eu tenho outro exemplo clássico que eu queria citar, o negócio dos cartórios. Tá? Vocês falaram aí desse problema de indicar amigo e tal. Como é que funcionava o problema do cartório no Brasil antes de 88? Os deputados na Assembleia faziam acerto com o tribunal e entregavam os cartórios para os amigos. Né? Você tem um cartório de protesto na cidade do Rio de Janeiro, era uma mina de ouro. Isso era como? Enfim, a Constituição veio, normatizou. Para a Constituição ser concretizada nessa questão dos cartórios, demorou um tempo, muito tempo. Ela só foi concretizada em 2009, 2010, 2009, com a resolução do CNJ, que proibiu remoção sem concurso público, que desfez tudo que tinha sido feito e obrigou os tribunais a irem refazendo as coisas. Entendeu? Então, quanto tempo demorou, né, para acabar com aquele esquemão que tinha nos cartórios? Muito tempo. Hoje a coisa já ganhou um outro ar, melhorou muito. Então, eu sou assim um otimista desesperançado em relação a isso. As coisas vão melhorando devagar, mas vão melhorando, e é assim mesmo. Porque se a gente tivesse maioria no Congresso para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, seria mais fácil, mas não tem, né? Posso falar, Alberto? Não, eu concordo com tudo que o senhor falou. Só pontuar a questão que o Alberto disse também. Parece que é muito novo, mas os problemas estruturais são muito antigos, porque é isso que eu penso, assim. Na verdade, ao invés de tudo que o senhor falou, eu concordo, mas eu só acho assim, ao invés de tudo que o senhor falou ser causa, para mim, tudo que o senhor falou é reflexo de uma estrutura de desigualdade, hierarquia, patrimonialista, relacional, muito anterior e não tem a ver com a Constituição. Então, o que eu estou querendo dizer, né, com isso? Assim, nós temos leis, e isso Jobim também fala, que foi um problema na Constituinte, nessa mesma palestra. Colocaram propositalmente cláusulas totalmente gerais por causa da negociação política e que nas votações eles falavam, depois, na hora de aplicar, a gente vê como vai ser. Então, fizeram esse principialismo, ninguém sabe o que é, né? O Daniel Sarmento vai falar, usa princípio igual varinha de condão para fazer mágica, fica um oba-oba, e, na verdade, é possível decidir. A produção das decisões judiciais é imprevisível porque não existe consenso sobre os significados das normas. A não existência de consenso sobre o que as normas significam, na verdade, ao invés de causa, no que eu vejo, é um reflexo
que é funcional para uma sociedade brasileira marcada e que quer a desigualdade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a Constituição deles é muito pequena e as regras também são absolutamente gerais. Então, não é uma questão de que a dogmática jurídica não estabelece consenso. Não, é a Suprema Corte que tem esse papel. Quer dizer, o fato de a Constituição ser de normas abertas, nós termos leis que são interpretáveis, era justamente por isso que o Supremo tem que ter um papel de não chegar lá com 11 convicções e simplesmente achar que a deliberação é publicizar as 11 distintas convicções. É chegar lá e falar, vamos deliberar, porque nós somos a Suprema Corte e nós temos que, então, produzir consensos naquilo que a lei e a doutrina não estabeleceram consensos. Só que o que o próprio Supremo faz é reforçar e reverberar dissensos nas próprias deliberações, ao se negarem a negociarem e estabelecerem decisões que sejam fruto, então, não de posições pessoais dos ministros, mas do que a Corte Suprema do Brasil entende que é importante naquela situação que vai ser aplicada a todo mundo. Então, a outra coisa que a Suprema Corte tem, além dessa questão da deliberação, não estou falando que eles são bons, não, que os americanos publicam livro toda hora falando de milhões de problemas que eles têm nas deliberações. Só estou falando porque o Alberto provocou. Outra coisa que eles têm de diferente, eles não acham que as pessoas têm que ser apartidárias. Justamente porque essa ministra era conservadora que o Trump a colocou lá, mas não foi só porque ela é conservadora. Foi também porque ela é conservadora, mas ela não é só uma conservadora. Ela é um monte de outras coisas. E quando ela chegar lá na Suprema Corte, ela vai eventualmente ter que negociar o conservadorismo pessoal dela e fazer Bárbara, negociações que sejam de votos comuns. Aqui não. Na época que ela foi indicada, me impressionou muito, primeiro, né, ela ter sido meio com a escolha óbvia do partido. Ela era ligada ao partido, tinha uma trajetória ligada ao Partido Republicano. E me impressionou muito, segundo, ela era considerada uma jurisconsulta, sei lá, uma jurista de altíssima qualidade, né? De fato, uma pessoa acima da média. No Brasil não tem isso. Você não diz, não, vamos indicar alguém acima da média, alguém que publica, influencia, alguém que... Não existe isso. Não existe ninguém no Supremo é assim. Mas, Alberto, é o seguinte, essa tua fala passa a impressão, não sei se é isso que você quer, mas passa a impressão de que o Zanin não tem qualificação técnica. Ele tem. Não, nenhum. Não, mas o Zanin tem. Não, o mas Zanin veja tem só, qualificação técnica claro de que qualquer um, você nível. pode dizer que qualquer um, mas eu estou dizendo, você pensa o seguinte, qual desses que está aí, talvez você dissesse, não, Barroso é muito lido, escreveu muito texto, fora o Barroso, quem ali é muito lido pelo mundo? Não, Alberto, é o seguinte, o Fachin, na área de direito civil, é uma das maiores autoridades do mundo. Mas a Corte é constitucional. Não, mas o cara não tem que ser constitucionalista para ser do Supremo. Você viu? Entendeu? Isso é que eu digo. Então, você não tem um papel de Corte Constitucional, né? Que é o que eu acho que a gente está trazendo aqui. O outro lá, o Marco Aurélio, era direito do trabalho. Cara, enfim, você está pensando o seguinte, você vai ter alguém que pensa a Constituição brasileira e ele vai parar no Supremo porque é alguém que entende da Constituição. Que entende, não, mas, Alberto, né? Assim, Alberto, esses caras, todos eles que estão lá têm entendimento sobre a Constituição tranquilo, sobrando. Não, né? Sobrando. Sim, mas teriam que ser os 11 que mais conhecem. Mas isso aí é idealização, Alberto. Ó, a Bárbara falou um ponto aí que eu acho vital, certo? A pessoa tem que se incorporar ao papel para o qual ela foi designada. Né? O sujeito, quando chega na Corte Suprema, ele tem que entender que ele é parte de um conjunto de 11, certo? E esse conjunto de 11 tem que funcionar com algum grau de lógica. Né? Então é o seguinte, de fato, as pessoas, pelo menos a impressão que eu tenho é que as pessoas não conversam antes das sessões, de levar os votos para lá. E deveriam, porque essas coisas precisam ser negociadas. Eles têm responsabilidades perante a sociedade. Não dá para chegar lá e instaurar uma guerra, como a gente vê em algumas sessões do Supremo, né? De um constrangendo o outro publicamente. Isso não tem sentido.
Isso está errado. Em algum momento a gente vai ter que mudar isso. Quando o Lula fala da questão do voto secreto, ele apanhou feito gente grande por causa do uso indevido da palavra. Todo mundo sabia o que o Lula quis dizer, o voto secreto. Ele quis dizer que nos Estados Unidos, em alguns países, certo, as coisas acontecem como a Bárbara já revelou aí, eu não vou repetir. Os ministros se reúnem, formam a maioria, e a opinião que é veiculada para a opinião pública, para a sociedade, é a opinião do tribunal. Ninguém fica lá com veleidade pessoal querendo mostrar, eu não votei assim. Tá? Então, em algum momento, a gente vai ter que mudar isso. Essa discussão, embora imprecisa a fala do Lula, ela ajudou a instaurar uma discussão que é preciso ser travada. Né? O tribunal precisa parar de ajudar a semear a discórdia, né? Com esses individualismos. Né? E quando a sessão é transmitida ao vivo, então, a coisa, né, os votos enormes, né, de não sei quantas páginas, essa decisão do Toffoli, que saiu recentemente, ela tem 130 páginas. Né? Não faz sentido. Tá? Uma coisa ser tão individual, né? Monocrática. Enfim, eu acho que nós precisamos. O Lula ajudou, a professora aí é da academia, ela sabe que a academia tem se debruçado sobre isso, e é fundamental esses estudos para que a gente, de alguma maneira, alimente o parlamento para que ele se estimule a melhorar isso. Sente com o Supremo, nós temos um defeito no Brasil que mudar o judiciário só pode ser por iniciativa do próprio judiciário, isso cria uma dificuldade imensa para produzir qualquer mudança. A Constituição estabeleceu um controle externo para o judiciário. Nós temos hoje um controle que não é externo, deram um jeito de fazer um controle que não é externo, então, mas tudo isso é fruto da juventude. A Constituição veio para tentar resolver esses problemas históricos, seculares que nós temos no Brasil, e a dificuldade de concretizá-la é imensa. Né? Então, mas os americanos, quando fizeram a deles, fizeram um pacto. Né? E a partir dali eles sabiam qual era o pacto, e republicanos e democratas, todos eles, de alguma maneira, agiram para que o pacto fosse concretizado. Aqui no Brasil se deu o inverso. Nós fizemos um pacto, depois saiu todo mundo, cada um para um canto, para não cumprir o pacto, para não deixar concretizar o pacto. Bárbara, não sei se existe uma base de dados mundial, né, que faz esses estudos sobre Constituição, quantitativos. Né? Existem vários papers, né, com análise estatística, controlando por outras variáveis, mostrando que quanto mais longa a Constituição, menos desenvolvido é o país. Tá? Isso é interessante a gente pensar, né, o significado disso. Né? Eu não li os papers, eu vi lá a grande conclusão. Tá? Mas o Brasil tem uma das constituições mais longas, Brasil e Índia, né? Eu acho que são duas das mais longas. Né? E as pessoas no Brasil reclamam que a nossa Constituição é detalhada, né? E, obviamente, quanto mais detalhada, menos cumprida é, né? Que são muitos detalhes, não dá para cumprir detalhes. As constituições, entre aspas, mais cumpridas são as mais geralzonas. A Inglaterra nem Constituição escrita tem. Eles têm um grande acordo, né, de como proceder diante, né, das questões. Né? Inclusive, a Inglaterra, muito recentemente, é que eles fizeram lá uma espécie de Suprema Corte, né? Porque nem isso tinha. Né? Quem tinha a decisão final sempre foi o parlamento. Né? É uma tradição inteiramente diferente da nossa. Né? Mas essa coisa do tamanho da Constituição e isso entra, né, Bárbara? Uma das decisões do Supremo que a gente viu, eu sempre me bato aqui com Rocha, né, que o Supremo já tornou ilegal prisão em segunda instância, depois legalizou e depois tornou ilegal. Né? Para tudo tem justificativa jurídica. Para tudo, tudo. Né? Quando você vê uma decisão 6-5, tem 6 de um lado e 5 do outro. Então tem justificativa. Né? Bastava que um mudasse, que o 6-5 mudava de lado. Né? A questão não é essa, a justificativa. Sempre vai ter uma justificativa. A questão não é essa. A questão é aonde a gente quer chegar com isso. A Suprema Corte mudando os precedentes, né, o tempo inteiro. Enfim, eu não sei. A gente está lançando essa coisa aí para você refletir, né? E nos dizer aí, né, uma pessoa de fora aí desse nosso grupo que se reúne
semanalmente, um pouco essa visão diferente sua, né? Então, é que é isso, assim, eu estou o tempo inteiro assim, para mim, o problema é estrutural e não tem a ver com a questão da Constituição. Então, diferentemente, né, do que o doutor Luiz Carlos mencionou, né, eu acho que eu sou tão pessimista quanto você, e talvez, Alberto, o Bourdieu já disse isso, né? Tipo, quando você faz muita pesquisa empírica, você fica muito realista, e quando você fica muito realista, acaba que você tem um certo pessimismo decorrente dessa realidade que você está vendo, que é estrutural, né? Então, eu não acho que falta tempo para a Constituição se consolidar. Eu acho que o que acontece está totalmente combinado com os anseios da sociedade brasileira. As pessoas constroem decisões assim porque é para ser assim, é para quando for, é para ser casuístico, cada cabeça uma sentença, não é assim, cada caso é um caso. Quando a juíza da Alemanha veio aqui, ela falou que ela ficou impressionada com essa questão do voto único, porque ela falou, a gente não julga cada caso como se fosse único daquela pessoa. A gente julga cada caso como se ele repercutisse na sociedade alemã. E aqui a gente julga cada caso como se fosse único. E se a gente ficar achando que isso é disfuncional, a gente não vai entender quais são as funções do que é a aparente disfuncionalidade. A gente só acha que é disfuncional porque a gente pensa nos ideais da Constituição. E para os ideais republicanos da Constituição, isso tudo parece uma bagunça e um erro. O que eu estou tentando dizer é que é estrutural porque está a serviço de uma estrutura desigual, patrimonialista, hierarquizada, de ausência de controle. O que você falou, Alberto, o CNJ está aí, desde a emenda constitucional 45, tiveram, nesse tempo todo, 87 punições dentre magistrados e servidores. E os juízes não gostam da interferência do CNJ, porque eles dizem que isso tira autonomia e independência. A independência da magistratura é algo que precisa ser problematizado. Se é independência mesmo, igual é em todos os países ocidentais, ou se é liberdade absoluta para as pessoas fazerem o que elas quiserem e terem um poder que é incontrolável por qualquer outro poder republicano. Da magistratura e do Ministério Público, que é mais grave. O Conselho Nacional do Ministério Público saiu recentemente, acho que eu li no Conjur, é pífia a quantidade de punições e de... Aí agora, e de novo, eu não estou falando nem contra nem a favor do Deltan, tem todas as questões também, viu o que aconteceu na Lava Jato. Mas isso que eu estou falando, agora precisa-se de punições exemplares, né? Mas tem uma estrutura que roda ou que não roda e que é disfuncional para ter uma certa funcionalidade. Então, eu acho que não é um problema da técnica dos ministros, Alberto, eu acho que são bons ministros e tal, quer dizer, pessoas qualificadas, né, de bons ministros, não, pessoas, né, não tenho que julgar isso, mas são pessoas qualificadas, mas a diferença é essa, assim, não é só porque você é desse partido ou de tal, inclusive a nossa Constituição diz que eles não podem ter partido, que eles são apartidários. Olha o tamanho do abismo entre o que está escrito e o que a gente faz. E a ausência de problematização disso, porque o problema aqui é justamente a gente diz assim, o juiz é totalmente imparcial, ele também é neutro, ele é apartidário e ele não julga com subjetividade. Tudo que ele faz é o contrário disso. Lá nos Estados Unidos é assim, ninguém é apartidário, essa mulher vai entrar aqui como ministra porque ela é uma conservadora. Só que, independentemente desse posicionamento, ela vai negociar na corte, tecnicamente, os rumos das decisões da Suprema Corte, porque é consensual que ninguém está lá para fazer individualmente o que quer. Eu acho que essa é uma diferença da estrutura. Não é dado a um ministro da Suprema Corte chegar lá e dizer eu voto assim porque eu sou contra o aborto. Ele vai ter que construir, negociar muito uma decisão para chegar nesse lugar e, eventualmente, declinar de um posicionamento pessoal. Aqui a gente diz, ninguém tem posicionamento pessoal. Na minha tese, teve juiz que disse, eu julgo meu pai com imparcialidade. É quase como se eles nascessem imparciais, ou passaram, né, como se fosse um dado da natureza. Enquanto a gente não problematiza isso, a gente esconde embaixo do tapete e finge que não existe. E eu acho que o problema da dogmática, doutor Luiz Carlos, é exatamente esse. A gente produz uma dogmática idealizada, sem nenhuma correspondência com a realidade, ensina isso nas graduações
e fica fingindo que o direito é maravilhoso, que a gente não precisa fazer mais nada, porque a gente já produziu uma Constituição da República incrível, né? E não se trata disso, o problema está no pano de fundo. Bom, os problemas são muitos, né? E são estruturais e estão fora, para mim, dessa questão, tanto da técnica dos ministros quanto da técnica da Constituição. Está nas práticas institucionais. Ô, Bárbara, andei lendo um livro muito interessante de um cara que mostra, né? Bom, todo mundo aqui veio da Europa, valores, instituições, língua, etc., né? Então, ele mostra como, na Europa, né, essa aplicação da lei, né, não foi por acaso os exemplos que você andou trazendo aí, ela floresceu com muita força, né, numa região muito específica, que compreende do meio para o norte da Itália, subindo, pega a França, a Alemanha, Países Baixos, Inglaterra e países nórdicos. Ele tira toda a Europa Oriental, os Balcãs, tira toda a Península Ibérica. Pega basicamente a parte da Europa que foi ocupada pelo Império Carolíngio, né, o Sacro Império, né, Carlos Magno, né, onde teve reformas protestantes. Quer dizer, a Itália não teve, mas foi ocupada por Carlos Magno. Porque, né, nesses lugares você ficou 1000 anos, né, o que esse cara argumenta? Você ficou 1000 anos, a igreja, só tinha a igreja católica antes da reforma, ele ficou 1000 anos impondo o programa de casamento e o programa familiar da igreja, que era totalmente diferente do que existia até o ano 500, né? Que o homem tinha várias mulheres, tinha poligamia e podia casar com parentes, né? Você casava com sobrinha, a mulher falecia, enfim, tinha um monte de coisa, e a igreja começou a proibir isso. E a igreja criou a família nuclear. Na hora que ela criou a família nuclear, e aí Carlos Magno, ele quis impor ainda mais essas bulas papais, né? E você ia excomungando quem casasse entre primos, entre parentes. Então, esse estudo ele pega e faz correlações estatísticas fantásticas, vê casamentos entre primos. Então, essa região da Europa, por exemplo, é a região que menos passou a ter casamento entre primos, como um indicador de casamentos de família. Diferentemente da Península Ibérica, Balcãs, né? Nós viemos da Península Ibérica. Né? Você vê nos Estados Unidos, é proibido por lei em inúmeros estados casamento entre primos. Né? Então, assim, ele mostra que essa impessoalidade, as próprias cidades, né, elas nasceram da imposição que vai do ano 500 até 1500. E o protestantismo nada mais foi, esse cara é muito legal como ele coloca o protestantismo, diz o protestantismo foi um impulso nesses valores. O protestantismo pegou todos esses valores que estavam lá circulando e sacralizou. Diz, porra, quem quer isso é Deus. E aí, quem fez a reforma deu um impulso nisso. Né? Então, eu não vejo muito como mudar. Né? Você vai aos trancos e barrancos assim. Né? Não tem, porque a América Latina inteira é assim. Né? Os Balcãs todinhos são assim, entendeu? Portugal, Espanha, né? É uma dificuldade imensa. Né? Esse negócio de cartório que a gente tem no Brasil vem de Portugal. Né? Olha, eu agora acabei de passar, eu quero legalizar com 2 outros amigos meus uma associação civil sem fins lucrativos. Aí entramos lá, 8 associados, etc., botamos aquela assinatura gov.br. Tá? Isso está acontecendo comigo nesse momento. Aí mandei para o cartório, para legalizar tem que ir num cartório que faz essa legalização. O cartório disse, não aceitamos a assinatura gov.br. Só aceitamos se for CPF, aquele CPF, ou se você for reconhecer firma no cartório. É ridículo. Quer dizer, o gov.br não vale. Entendeu? Não tem credibilidade o gov.br. Não aceitamos, não tem valor a assinatura. Quer dizer, é patético, entendeu? Então é isso, cada um tem seu feudo, né? Nós viemos dessa tradição. Né? É isso, quando você coloca, não é só Lula, né? O exemplo é porque está recente, mas ele diz, não, eu quero um ministro supremo que eu posso pegar o telefone, ligar e conversar com ele. Você não vai nunca ouvir, né, um primeiro-ministro desses países que eu mencionei, hoje talvez Espanha e Portugal também não, mas dizer, olha, eu vou indicar um ministro supremo que eu possa falar com ele a qualquer momento. Você nunca vai ouvir, porque a sociedade vai se escandalizar com isso. E a nossa sociedade não se escandaliza com isso.
Agora, eu acho que tem mecanismos e constrangimentos institucionais que mesmo esses países podem criar para minimizar o tamanho disso, sabe, Alberto? Eu acho que aqui o problema que nos espanta é que não tem controle nenhum, os mecanismos de controle são muito falhos. É isso, as pessoas se... Assim, o CNJ veio e a reação da magistratura ao CNJ também tem a ver com se sentir controlado, com a necessidade de prestação de contas que não se quer fornecer. Então, é isso, com constrangimentos sociais. Não é dado, não é, pode até acontecer de um presidente ligar para um ministro, mas ninguém vai dizer isso impunemente em público em rede nacional. As pessoas, depois que viram ministros do Supremo, antes eles falam, acho que na corte americana, antes eles falam quais são os posicionamentos, depois que eles viram ministros, eles não saem falando em tudo que é rede nacional, fazendo as coisas que se faz. Gilmar Mendes tem uma faculdade, diz, não é dele, é do parente, mas tem uma faculdade, faz encontros em Lisboa a cada 6 meses. A questão do julgamento recente da suspeição, né? Se você for olhar os julgamentos, que eles podem julgar casos, né, de clientes, de escritórios de parentes, cônjuges e etc. Né? Se a gente for olhar Piauí, na minha tese eu analisei uma matéria, né, muito bem feita pela Piauí na ocasião, e que mostrava, né, os padrinhos de casamento, os padrinhos de batismo, as relações de influência que acontecem entre os ministros, e isso ficou publicizado nesse julgamento. Mas aí os nossos familiares não vão mais conseguir emprego. O argumento, de alguma maneira, foi esse. Se a gente fizer isso, os nossos familiares não vão mais conseguir trabalhar em nenhum escritório de advocacia, porque a gente vai estar eles vão ser punidos por serem nossos familiares, sabe? E isso é uma coisa que publicamente é mencionada, quando se sabe, na verdade, o valor que tem um escritório de advocacia que tem um parente de ministro. A gente precisa explicitar isso nas práticas. As práticas estão aí para mostrar, revelar como se dá uma eleição por quinto constitucional. É só ver como se dá uma eleição de quinto constitucional, como se dá uma política, tanto que a categoria nativa é fazer política. Eu estou fazer campanha, estou fazendo campanha para tal pessoa ser ministro do Supremo, estou fazendo campanha para tal pessoa ser ministro do STJ. Só que aí a gente não diz que é campanha política, que tem. Então, acho que enquanto a gente abafar as práticas que acontecem nos tribunais, a gente não vai conseguir pensar sobre elas. Para pensar sobre elas, a gente precisa explicitar, as pessoas precisam não reagir achando que a gente está falando mal do judiciário. Evidentemente, eu sou uma defensora do Supremo Tribunal, acho que tem que ter, e das instituições republicanas, todas elas, né? Mas isso não nos impede de repensar os problemas empíricos e estruturais que constituem a nossa sociedade, a nossa república e as nossas instituições, sejam elas jurídicas ou não. Acho que tem que ter, eu sou professora, tem que ter pesquisa sobre a academia, tem que ter pesquisa empírica sobre a universidade, para a gente aprimorar também a instituição universitária. Então é isso, eu acho que a gente tem que parar de esconder debaixo do tapete os nossos problemas e ficar todo mundo se auto-vangloriando, né, publicando livro, fazendo evento para dizer que tudo é maravilhoso e tudo é muito funcional, porque isso impede que a gente identifique os nossos problemas e a gente só muda e aprimora o que a gente conhece. O que a gente não conhece, mesmo nós mesmos, né? Qualquer pessoa que já passou por processo de terapia sabe disso. A primeira coisa que tem que fazer é verbalizar e falar os nossos mais íntimos e indeclináveis defeitos, para a gente conseguir aprimorar. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar na análise mentindo para analista. Né? Eu acho que é uma coisa meio, né, uma analogia meio esdrúxula, mas eu acho que a gente enfim, é um pouco isso. Eu acho que é isso, né, Rocha? Quer fechar aí, Rocha, falando alguma coisa, perguntando alguma coisa para a Bárbara? Não, é isso. Eu acho que, Alberto, a academia brasileira nessa área, ela é muito desenvolvida, ela tem estudos muito avançados, expondo os problemas, né? O que nós vamos ter que fazer em algum momento mais para frente, né? Tomara que seja breve, é tentar encontrar soluções para esses problemas, legislar encontrando soluções para esses problemas, né? Eu penso que sim, acho que o boi sempre tem que ir na frente da carroça, né? Então, é o seguinte, nós temos um problema estrutural. Eu costumo sempre repetir, né, que o Brasil é um país mais corrupto porque ele é mais desigual.
né? Não é uma coincidência, né? Os países mais desiguais são mais corruptos, os menos desiguais são menos corruptos, não é uma coincidência, né? Então, nós temos um problema estrutural no Brasil, que há um problema de classe, né? E há um esforço para quem se beneficia disso de manter as coisas assim, né? E nós vamos ter que avançar nesse campo, né? Com a calma, e não tem outro caminho senão pela democracia, né? Deixar bem claro isso, né? O ministro Barroso, ontem, na fala dele, ele falou, um advogado, acho que expressou da tribuna a palavra comunismo, né? E ele tentando explicar para o advogado que o Brasil não tem o menor traço, o menor sinal, o menor sintoma de comunismo. Aqui não tem nada disso, né? E que, portanto, a utilização da palavra era incorreta, e que uma das primeiras tarefas nossas era tentar dar às palavras o significado que, de fato, elas têm, né? Inclusive no contexto social, na realidade. Então, eu acho que a conversa foi muito boa. A mim, conforta saber que na academia, eu já sabia disso, mas a presença da Bárbara aqui só confirmou isso, que na academia a gente estudando, fazendo pesquisa e tentando encontrar soluções para os nossos problemas. Bárbara, muito obrigado, hein, Bárbara? Obrigada a vocês, foi ótimo. Muito obrigada, viu, pelo convite, parabéns pelo programa. Muito prazer, doutor Luiz Carlos, tudo de bom. Prazer te foi rever, meu. Alberto. Bárbara.